Você está preparado para descobrir os eventos mais impactantes que marcaram 2024? Imagine olhar ao seu redor e perceber que todos os sinais previstos há milhares de anos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Neste vídeo, vamos explorar os sinais do fim dos tempos, uma retrospectiva arrebatadora que vai deixar você sem fôlego. Vamos mergulhar em acontecimentos impressionantes, como a lua enferrujando ou o sol escurecendo. Mas isso é só o começo. E as estrelas caindo. O que quer dizer essa profecia? Será que o brilho delas realmente está se apagando? Ou estamos testemunhando algo ainda mais assustador? No cenário político e econômico, a instabilidade cresce como nunca antes, gerando guerras e rumores de guerra abalando nações, enquanto o amor entre as pessoas pareceu congelar, dando lugar à indiferença e ao caos. Tecnologia e inteligência artificial tomando proporções perigosas e aceleradas. Desastres naturais se multiplicaram em escala e intensidade. Terremotos devastadores, tsunamis que devastaram costas, cidades, ciclones furiosos que mudaram paisagens e chuvas intensas que destruíram cidades inteiras. Flores nascendo em pleno deserto, deserto virando gelo, deserto virando mar, gelo virando vegetação, rio Eufrates secando, erupções vulcânicas surgindo em diversos países, cachoeiras que surgem em dezenas num grande estrondo, avistamentos de objetos não identificados se multiplicando, despertando teorias sobre a existência de outras formas de vida que nos observam. A ciência tenta explicar, mas até os especialistas admitem que o ritmo dessas ocorrências é algo fora do comum. Seria apenas uma coincidência ou o prenúncio de algo maior? Essa é a dúvida que assombra a humanidade, enquanto observa o que parece ser uma força descontrolada e implacável. Estaremos realmente vivendo os últimos dias? Prepare-se para uma análise completa, cheia de detalhes, que vai conectar todos esses eventos e fazer você repensar tudo o que sabia. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente suas crenças e te trazer para uma viagem espiritual intensa. As profecias que pareciam apenas mitos agora soam como verdades. Textos antigos e criptogramas começam a fazer sentido, enquanto arqueólogos encontram artefatos que sugerem que esse momento foi previsto há milênios. Por que tantos sinais estão convergindo neste momento? O fim dos tempos é mais do que um evento físico. É um teste para nossas mentes, nossa fé e nossa capacidade de resistir. Será que, no último momento, encontraremos redenção, arrebatamento ou condenação? Uma coisa é certa: enquanto o relógio marca os últimos segundos, cada um de nós carrega a escolha de aceitar ou negar a verdade, diante dos ensinamentos que muitos conhecem, ou enfrentar o desconhecido, que para muitos nem existe. Afinal, o fim é só o fim, ou também um novo começo. Os eventos que você está prestes a relembrar definiram o ritmo de 2024, um ano que ficará gravado na história. Acompanhe agora os momentos que moldaram o mundo e transformaram vidas. Lua de sangue, lua enferrujando. Apocalipse 6:12. Entre os mistérios fascinantes que a ciência nos revelou, está o surpreendente fenômeno da lua enferrujando. Sim, o satélite natural da Terra, conhecido por sua paisagem árida e desprovida de oxigênio, apresenta sinais de ferrugem em sua superfície. Essa descoberta, realizada por cientistas, gerou um misto de curiosidade e perplexidade. A presença de hematita, um tipo de óxido de ferro, sugere que elementos inesperados estão em jogo no ambiente lunar, levantando questões sobre a interação entre a Terra e sua fiel companheira celeste. Esta descoberta de que a Lua está enferrujando tomou os cientistas de surpresa, mas ao mesmo tempo trouxe à tona uma reflexão intrigante para quem estuda as Escrituras. Em Apocalipse 6:12, a Bíblia descreve um evento cataclísmico no fim dos tempos,
onde, após a abertura do sexto selo, a lua se tornaria como sangue. Esse versículo aponta para uma mudança catastrófica na lua, como se ela perdesse sua aparência normal, algo que poderia ser associado à metáfora de enferrujar ou mudar de cor. Sol negro, sol escurecendo. Apocalipse 6:12. Recentemente, uma descoberta científica alarmante trouxe à tona um fenômeno raro. O Sol está, de certa forma, escurecendo devido à crescente intensidade das explosões solares. Essas explosões, chamadas de erupções solares, estão liberando uma quantidade imensa de radiação e partículas carregadas, que com o tempo podem afetar a luminosidade do nosso astro-rei. O aumento na atividade solar pode resultar em uma diminuição temporária na quantidade de luz visível emitida pelo Sol, além de interferir nas condições climáticas da Terra. Cientistas alertam que essas erupções podem ter implicações sérias para satélites, redes de comunicação e até para a saúde humana, caso essa atividade continue a aumentar. Em maio de 2024, o Sol também desencadeou uma tempestade geomagnética mais intensa registrada na Terra nos últimos 20 anos. O evento foi causado por uma série de erupções solares e ejeções de massa coronal, totalizando ao todo 7 explosões solares só neste ano. Este fato nos leva a uma reflexão poderosa quando comparada com a profecia em Apocalipse 6:12. O versículo descreve um evento cósmico onde, ao abrir o sexto selo, o Sol se escurece, transformando-se em um pano de saco de silício, expressão simbólica, fazendo referência ao saco de pano grosseiro e áspero, tradicionalmente usado em sinais de arrependimento e lamento na antiguidade. A ideia é transmitir a intensidade da escuridão do Sol, como se ele estivesse coberto de uma camada de lamento e sofrimento, indicando um evento catastrófico, além de um sinal de juízo divino e aflição. Essa descoberta das erupções solares revela uma mudança real e crescente no comportamento do Sol, assim como as Escrituras nos alertam. Estrelas caindo do céu. Apocalipse 6:13. Em Apocalipse 6:13, a Bíblia descreve um fenômeno devastador. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira, lançando seus figos verdes, quando é abalada por um vento forte. Essa visão apocalíptica é muitas vezes interpretada como um símbolo de grandes calamidades cósmicas, uma destruição que parece vir de um outro mundo. No entanto, ao refletirmos sobre o contexto atual e os avanços tecnológicos, podemos fazer uma analogia intrigante com os mísseis que, em tempos de guerra, caem sobre a Terra. Com as constantes guerras e ameaças de conflitos globais, o lançamento de mísseis balísticos e outros armamentos de destruição em massa tornou-se uma realidade aterrorizante. O impacto desses mísseis pode ser visto, de maneira simbólica, como as estrelas caindo, representando a queda da esperança e a aproximação de um período de julgamento e caos. Embora o Apocalipse se refira a eventos cósmicos, a metáfora das estrelas caindo pode ser interpretada em tempos modernos como a queda de poderosas armas sobre a Terra, como uma das manifestações do fim dos tempos, onde a violência e o desespero parecem dominar o cenário mundial. Guerras e rumores de guerras. Mateus 24. 6 guerras que pareciam impossíveis de recomeçar são agora uma realidade, arrastando nações inteiras para um caos iminente. A ética parece estar desaparecendo das altas lideranças, e a população mundial vive sob uma nuvem de desconfiança e medo. Alianças entre países são desfeitas, e novas ameaças nucleares surgem a cada dia. Conspirações pairam no ar, deixando um clima de medo e insegurança. Mas o que isso significa para nós? Estaríamos assistindo a um ponto de não retorno na história humana? Hoje no mundo, estamos vivendo uma série de conflitos militares que afetam diversas regiões, gerando instabilidade política e social.
guerras contínuas em países dos continentes europeu e asiático, os conflitos no Oriente Médio, revelando um cenário global onde a paz parece cada vez mais distante. Esses eventos nos fazem lembrar da passagem bíblica em Mateus 24:6, onde Jesus alerta: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim." Essa profecia parece cada vez mais relevante à medida que os conflitos se espalham pelo planeta, sinalizando um período de turbulência e insegurança global. Mas, embora as guerras possam aumentar, elas não são o fim definitivo, apenas sinais de um tempo de grandes tribulações, como previsto nas Escrituras. Desastres naturais. Vamos relembrar que o mundo enfrentou uma série de desastres naturais de proporções alarmantes, evidenciando os efeitos intensificados das mudanças climáticas. No Brasil, uma seca histórica afetou mais de 80% do território, sendo a pior desde 1950. Além disso, o Rio Grande do Sul sofreu com chuvas torrenciais que, em poucos dias, equivaleram ao volume esperado para um ano inteiro, causando muitas mortes e devastando comunidades inteiras. Após intensas chuvas no sul de Santa Catarina, um fenômeno natural espetacular ocorreu. Dezenas de cachoeiras emergiram nos cânions que separam o estado do Rio Grande do Sul. Apocalipse 14:2. E ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas e como o som de um grande trovão. Em janeiro de 2024, um terremoto de magnitude 6,6 atingiu os estados do Acre e Amazonas, sendo o mais forte já registrado no Brasil. Em junho de 2024, incêndios florestais afetaram 32 mil hectares do Pantanal, um aumento de 935% em relação ao mesmo período do ano anterior. A situação levou à declaração de estado de emergência na região. No cenário internacional, o supertufão Yagi assolou a Ásia, deixando centenas de mortos e provocando danos na casa de bilhões. No Caribe, o furacão Beryl, de categoria 5, causou destruição significativa, deixando mortos, feridos e muitos desabrigados, enquanto nos Estados Unidos, suas consequências foram ainda mais graves, com dezenas de vidas perdidas. Na Europa, a Espanha enfrentou as piores enchentes do século, com centenas de mortes e prejuízos financeiros sem precedentes. Ondas enormes, consideradas tsunami, em países como o Peru, que destruíram costas inteiras. Vulcões na Islândia, entrando em erupção até 7 vezes, nesse mesmo ano. Outros vulcões também entraram em erupção na Itália e Rússia. Muitas são as passagens bíblicas citadas sobre desastres naturais, que sempre existiram. Porém, o que muito se fala entre os estudiosos, teólogos, pastores, é que a intensidade está maior e o espaço em curto tempo de um desastre para outro. Deserto florescendo. Isaías 35, 1-2. Isaías 41, 18-19. O deserto do Atacama, reconhecido como o mais árido do planeta, surpreendeu o mundo ao se cobrir de flores após chuvas incomuns. Cientistas estão investigando se há uma correlação direta entre essas alterações climáticas globais e a frequência ou intensidade do florescimento no Atacama. Mas as Escrituras trazem em Isaías 35, versículo 1-2, o deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, florescerá abundantemente, e também se alegrará com júbilo e cânticos. Eclesiastes 41, 18-19. Abrirei rios nos altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de água, e a terra seca em mananciais. Porei no deserto cedros, acácias, murta e oliveiras. Em lugares solitários, farei crescer o cipreste, a faia e o plátano. Deserto coberto de gelo, deserto virando mar. João 7:37-39. Isaías 43:19. A ventena.
Isaías 35, 6 a 7, Salmo 147, 16 a 17. Em novembro de 2024, o deserto de Al-Nafud, na região de Al-Jauf, na Arábia Saudita, surpreendeu o mundo ao ser coberto por uma camada branca, fenômeno inédito na história local. Inicialmente, muitos acreditaram tratar-se de neve. Contudo, especialistas confirmaram que a paisagem foi transformada por uma intensa tempestade de granizo, resultado de chuvas fortes e condições climáticas atípicas na região. Nas Escrituras do Novo Testamento, João 7, 37 a 39, Jesus menciona a água viva, dizendo que quem crer nele terá rios de água viva fluindo de seu interior. Essa imagem pode simbolizar uma transformação e uma restauração tão profunda que até os lugares mais secos, como o deserto, seriam revigorados e renovados. Embora a Bíblia não fale diretamente de um deserto se tornando gelado, essas passagens ilustram como a terra pode ser transformada, seja pela purificação do fogo ou pela renovação através da água e do gelo, como metáforas para a restauração e transformação divina. A ideia de um deserto transformado é vista, em muitas passagens, como um símbolo de redenção e prosperidade trazidos por Deus. E em Isaías 43, 19 a 20 traz para nós: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 35, 6 a 7. Porque águas romperão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Salmo 147, 16 a 17. Ele dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele lança o seu gelo como pedaços de vidro. Quem resistirá ao seu frio? Esta passagem descreve o poder de Deus sobre os elementos naturais, incluindo o frio e o gelo, mas não menciona especificamente o deserto tornando-se gelado. Rio Eufrates, Apocalipse 9, 14 a 15. Apocalipse 16, 12. O rio Eufrates, um dos mais icônicos e históricos da humanidade, está enfrentando um grave processo de seca em 2024, levantando preocupações sobre suas implicações ambientais, econômicas e espirituais. Este rio, que serpenteia por milhares de quilômetros através da Turquia, Síria e Iraque, é essencial para a subsistência de milhões de pessoas, fornecendo água para a agricultura, pecuária e consumo humano. Contudo, seu nível vem caindo drasticamente, deixando regiões inteiras sem acesso a recursos básicos e expondo terrenos antes submersos. As Escrituras falam sobre essa seca em Apocalipse 9, 14 a 15, dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a terça parte dos homens. Nesta passagem, os 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates são libertados para cumprir um juízo divino. Eles têm a missão de matar uma terça parte da humanidade, uma das visões apocalípticas que destaca uma destruição em grande escala durante os eventos finais. Em Apocalipse 16, 12, também nos alerta: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Nesta passagem, o rio Eufrates seca como parte do cumprimento de um juízo divino. A secagem do rio facilita a passagem dos reis do Oriente, que simbolicamente representam forças que irão se juntar para a batalha final, conhecida como Armagedon. O evento da secagem do Eufrates é um sinal de que o caminho para a guerra final está sendo preparado, quando todas as nações se reunirão contra Deus e o seu povo. Vegetação na Antártida. A Antártida, tradicionalmente conhecida por suas vastas extensões de gelo e neve, está passando por transformações significativas em 2024. O aquecimento global tem acelerado o derretimento das geleiras,
expondo áreas antes cobertas de gelo e criando condições propícias para o crescimento de vegetação. Claro que para todos os acontecimentos há sempre uma explicação científica, mas o que nos dizem as Escrituras sobre esse lugar solitário, conhecido por geleiras gigantescas, estar sendo transformado em lugar fértil e de natureza vibrante? Nas Escrituras, o salmo que mais se assemelha a este acontecimento é o Salmo 147, versículos 16 a 18. Ele dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele lança o seu gelo como pedaços de vidro. Quem resistirá ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Esta passagem descreve o poder de Deus sobre tudo o que há na terra. Repare que no Salmo diz que ele lança o gelo como pedaços de vidro, geleiras, e pergunta: quem resistirá ao frio? Perceba que se trata de algum lugar muito frio, e continua: manda a sua palavra e o derrete, geleiras sendo derretidas, faz soprar o vento e as águas correm, águas das geleiras virando rios. Podemos perceber claramente o poder e controle total de Deus sobre toda a terra. Objetos voadores não identificados, OVNIs Ezequiel 1:4 Vento 28, João 10, 8:36 Gênesis 6:1-4. E o último sinal do fim dos tempos são bem atuais e têm tomado muitos de medo e curiosidade. Acontecimentos que desafiam a lógica, avistamentos de objetos não identificados se multiplicam, despertando teorias sobre a existência de outras formas de vida que nos observam. Anomalias magnéticas e estranhas oscilações climáticas surgem sem explicação, deixando cientistas perplexos. As religiões, por sua vez, relembram antigas profecias que previam eventos como esses. Seria este um cumprimento do que foi escrito há milênios, ou apenas mais um capítulo das incontáveis coincidências que marcam a história? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar das palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Reparem que Jesus deixa claro que o reino dele não é daqui, a terra. No entanto, diz que agora não é daqui, porque a promessa bíblica é de que será. Ele voltará e instalará seu reino aqui. Mas, e o que nos dizem as Escrituras sobre possíveis extraterrestres ou OVNIs? Em Ezequiel 1:4-28, o profeta Ezequiel teve uma visão de Deus, na qual viu uma figura semelhante a um homem, uma abóbada reluzente e seres viventes. A figura semelhante a um homem tinha a parte superior da cintura parecida com metal reluzente e a parte inferior parecida com fogo. A abóbada era reluzente como gelo e amedrontadora. Os seres viventes tinham 4 rostos, 4 asas, pernas retas e pés como os de um bezerro. Os seres viventes tinham o rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Os seres viventes pareciam carvão aceso ou tochas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Ao lado de cada ser vivente havia uma roda que reluzia como berilo. As asas dos seres viventes cobriam o corpo, e quando voavam, o ruído era como o de muitas águas, ou a voz de Deus. Quando os seres viventes paravam, fechavam as asas e ouvia-se uma voz de cima da abóbada. Em Gênesis 6, 1-4, a menção aos filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens e geraram os Nefilins. É um texto que levanta curiosidade. Alguns sugerem que os filhos de Deus poderiam ser entidades de outro mundo, mas a interpretação tradicional é que eles eram anjos caídos ou membros da linhagem divina que se misturaram com a humanidade. Cada contexto e interpretação são válidos, mas o que devemos entender é que seres extraterrestres significam qualquer um que não habite a Terra. Nessa lógica científica, anjos e demais entidades celestiais poderiam sim ser considerados extraterrestres. Com tantas perguntas e respostas enigmáticas,
O cenário de 2024 nos faz refletir sobre nossa fragilidade e nosso papel no universo. Cada notícia parece adicionar mais uma peça ao quebra-cabeça do fim dos tempos, mas o quadro completo ainda é um mistério. Você acha que tudo isso é apenas um acréscimo de eventos aleatórios, ou estamos realmente vivendo o começo do fim? Fique atento, pois os próximos capítulos dessa história podem revelar segredos que a humanidade nunca imaginou enfrentar, ou apenas profecias que muitos estão esperando que se cumpram.